Seguinte, pessoal, vamos embora que temos conteúdos para tratar. Muito obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pela confiança no meu trabalho. Mas agora vamos lá que a gente tem que garantir um conteúdo amplo e profundo dentro das nossas possibilidades de hoje. Então eu gostaria de combinar que a ordem das disciplinas será o seguinte: eu vou começar falando sobre filosofia, depois eu vou falar sobre sociologia, ok? Então eu vou fazer essa dobradinha aí, filosofia e sociologia, como início do nosso pré-prova. Daí depois dessa parte, a gente vai para o eixo de história. Eu vou começar com história geral e depois a gente vem para a história do Brasil. Tranquilo? Então filosofia e sociologia, depois história geral e história do Brasil. Vamos começar dando uma analisada, né, em coisas importantes aqui sobre filosofia e sociologia. Pessoal, como eu disse, né, a gente está fazendo esse pré-prova voltado a uma prova muito específica. A gente está falando de uma prova que é o Enem, né? É uma prova que exige que a gente compreenda o seu funcionamento. Toda prova exige isso, né? Mas o Enem ele tem características especiais, né? E como é uma prova tão decisiva para a gente, é importante que a gente domine aqueles conteúdos que são mais recorrentes, qual é a forma como as questões são elaboradas, coisas assim fazem parte da nossa preparação, né? Então uma tecla que a gente vem batendo bastante, né, ao longo do ano é a questão da prova de humanas ser organizada a partir de competências. Então eu não vou ficar repetindo esse discurso hoje. Tá? Já falei muito sobre isso ao longo do ano. Se por um acaso alguém que tá aí pensa assim, porra, eu não sei o que são habilidades e competências do Enem, me manda um direct ali que eu te mando um material sobre, ok? É uma parte importante da nossa formação. Se eu já não tivesse falado tanto sobre isso ao longo do ano, o nosso pré-prova focaria nas competências do Enem. Como a gente já está preparado para isso, né? Como a maior parte da gente que veio estudando junto, a gente já tem informação sobre as competências, então eu achei mais adequado a gente focar em conteúdo mesmo. Daí, olhando para a nossa filosofia, e aqui a gente já tem o nosso primeiro slide focando na filosofia, eu trago o que eu gosto de chamar de tripé da filosofia no Enem. Quem já teve no nosso pré-prova fora de época tá ligado, né? Na Humanizarte a gente faz um pré-prova também que é bem antes do Enem, né? Que é um pré-prova fora de época, como a gente chama. É uma forma de já trabalhar conteúdos que vão contribuir para a prova, mas também permitir que a gente estude depois de um pré-prova com tempo até a prova, né? Então, o nosso pré-prova fora de época. E quem esteve no nosso pré-prova fora de época desse ano já viu esse tripé. Quando a gente fala da filosofia no Enem, nós temos três áreas que são prioritárias, sendo elas a epistemologia, a ética e a política. Então, para começar o nosso conteúdo, eu vou desenvolver explicação, né, uma revisão tópico a tópico. Dentro da epistemologia, o que tu não pode esquecer? Dentro da ética, o que é importante a gente trazer para memória? E dentro da filosofia política, a mesma coisa. Tranquilo? Vou começar com a nossa epistemologia e daí agora um ritmo mais forte de conteúdo. De vez em quando eu volto aqui no chat, ok? Para ver como é que tá aqui de perguntas, beleza? Jéssica, qualquer coisa tu me ajuda. Se tu vê que eu perdi alguma dúvida, um salve especial aí para monitora da Humanizarte, uma das monitoras da Humanizarte, a Jéssica, que vai contribuir com a gente hoje, e ela vai me ajudar assim, ó. Se por um acaso eu perder alguma dúvida, tu vê que eu deixei passar no chat, tu chama minha atenção aqui no chat, ó. Pergunta e copia a pergunta para mim. Combinado? Daí eu consigo não deixar nada passar. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Então tá. Epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento, correto? Epistemologia significa, né, o estudo ou a teoria do conhecimento. Resumidamente, é uma área em que os filósofos gostam de se questionar como que o ser humano faz para obter conhecimento e quais os limites desse conhecimento humano, né? Como que o ser humano faz para obter conhecimento? E será que o conhecimento humano é ilimitado ou ele possui, né, limitações? Existe um limite que o nosso conhecimento não consegue ultrapassar.
Existe parte da realidade que nós não conseguimos compreender. Quando a gente fala de epistemologia para o Enem, pessoal, é muito legal que a gente consiga compreender a diferença, né, entre os racionalistas, os empiristas e o que a gente chama de criticismo. Daí, barbadinha. O que é o racionalismo? É a corrente de epistemologia que diz que todo conhecimento tem origem na razão. Todo conhecimento tem origem na razão. Quando a gente fala do racionalismo, eles incentivam que a gente duvide dos sentidos, que nem Platão lá na Alegoria da Caverna, clássico dos clássicos, né? O verb to be da filosofia no ensino médio, Alegoria da Caverna. Platão conta, né? Seria a história de escravizados que foram criados dentro de uma caverna, amarrados a uma pedra, não sei o quê, e quando, né, como eles foram criados lá dentro, as sombras no fundo da caverna, eles acham que aquela sombra é a realidade. O que isso representa, eles sendo iludidos pela sombra? É eles acreditando nos sentidos, eles colocando confiança nos sentidos, o que segundo Platão seria um erro, né? E daí tem uma cena em que um desses escravizados ele vai romper as suas amarras e vai sair da caverna. E a luz do sol vai tocar nele pela primeira vez. E ele tem uma primeira sensação de cegueira com essa luz do sol, e isso é uma representação, né, do sujeito que rompe com os sentidos e utiliza a razão. A partir da utilização da razão, a gente poderia se aproximar da realidade, a gente poderia compreender a verdade. Segundo Platão, os sentidos, eles nos mostram esse mundo sensível ao nosso redor, ilusório, mentiroso. Mas a razão é capaz de abrir as portas para o mundo das ideias, onde a verdade realmente está contida. É mais ou menos nessa linha, né, que nós temos o René Descartes. O Platão eu coloquei como uma representação do que seria o racionalismo na antiguidade. Não existia esse nome ainda, né? Mas a questão da defesa da razão como algo fundamental. Daí o René Descartes vai ser o grande representante desse racionalismo, mas na Idade Moderna. Daí a gente já está falando de um filósofo ali, né? Depois da consolidação do Renascimento, o contexto da Revolução Científica Moderna. O Descartes tinha todo um apego pela matemática e ele tentou aproximar a filosofia, tentou aproximar áreas que nós chamaríamos hoje de humanidades do método matemático. Ele queria a aproximação entre esses campos do conhecimento. Por quê? Porque ele considerava que a matemática e o método racional da matemática seria a maneira, o método racional, né, seria a maneira para que a gente realmente pudesse aí despertar para a realidade. Ok, então aqui quando a gente fala de racionalismo, estamos falando da defesa da razão. Daí um detalhe, uma dica que pode ajudar muito. É muito comum, pessoal, que as pessoas, que os filósofos utilizem o conceito, tá, de espírito para falar sobre a razão nessa época, tá? Nessa época ali da Idade Moderna. Vocês já devem ter visto obras que começam com o nome de espírito, né? A Ética Protestante, o espírito do capitalismo. O que é esse espírito? Tem a ver com a racionalidade do capitalismo. A gente tem também, por exemplo, a obra O Espírito das Leis, né? Então a gente está falando de um conceito que hoje tem uma conotação religiosa, mas antes não tinha. Então cuidado, quando tiverem numa questão sobre epistemologia, quando tiverem numa questão sobre conhecimento, o conceito de espírito muitas vezes é utilizado, né, com a denotação de razão. Atenção para esse conceito, portanto, ok? Além do racionalismo, pessoal, o outro grupo, né, o outro grupo de pensadores que nos interessa, nós chamamos de empiristas. Se os racionalistas defendem que só a razão produz conhecimento, os empiristas vão no sentido contrário para dizer que os sentidos são aquilo que produzem conhecimento, não a razão, os sentidos. Os grandes nomes desse empirismo, que a gente chama de empirismo moderno, a gente tem ali o nome de John Locke e a gente tem David Hume. Mas vamos entender um pouquinho por que essa ideia de que os sentidos são capazes de produzir conhecimento. Vou fazer uma argumentação contigo como se eu fosse o David Hume, como se eu fosse o John Locke, tá?
O que um empirista diz? Ó, imagina que eu te falo assim, ó. Pessoal, hoje, na vinda pra cá, eu vi, né, a árvore mais bonita que eu já vi na minha vida. Hoje, na vinda pra cá, eu vi a árvore mais bonita que eu já vi na minha vida. Tu concorda que nesse momento tu vai pensar numa árvore? Né? E daí eu te pergunto, né? Imagina que eu sou um empirista, como que eu estaria argumentando? Daí eu te pergunto assim, tá, o fato de tu conseguir pensar numa árvore agora quer dizer que tu conheceu a mesma árvore que eu? E tu vai ter que dizer que não, né? Tu tá imaginando uma árvore. Pois bem, o empirista diria então, pois é, a razão, ela pode produzir imaginação, ela pode lembrar de coisas, isso a razão faz. Agora, obter conhecimento do mundo, somente os sentidos são capazes. Se tu quiser conhecer a mesma árvore que eu descrevi, a árvore que eu defini como a mais bonita que eu já vi, não adianta tu ficar imaginando ela, tu vai ter que vê-la. Tu vai ter que acessá-la pelos sentidos. Então o empirismo vai defender a primazia dos sentidos, das sensações, da experiência. Sentidos, sensações, experiência. O corpo como agente fundamental da obtenção de conhecimento. O racionalista ele acredita na mente. O racionalista acredita na mente como aquilo que obtém conhecimento. O empirista ele acredita no corpo. Ele valoriza o corpo como instrumento que vai obter o conhecimento do mundo ao nosso redor. Ok? Daí, pessoal, é como se ao longo do tempo, na Idade Moderna, tivesse virado uma espécie aí de Grenal, né? Tivesse começado uma dicotomia muito radical, um antagonismo muito forte entre racionalismo e empirismo. E daí o Kant, né? O Immanuel Kant, o adorado, o amado Kant, né? O terror do vestibulando. O Kant, ele vai lá e ele começa a carreira filosófica dele meio que concordando com Descartes. O Kant ele ia por uma linha mais racionalista. Mas daí, pessoal, ele entrou em contato com a obra do David Hume. E, para o Kant, a obra do David Hume sobre epistemologia, em que o David Hume vai defender o empirismo, é uma obra revolucionária. O Kant fica abismado com a qualidade do argumento do David Hume, a ponto do Kant ter sido um racionalista e agora balançar. E agora não saber exatamente se ele concorda com o racionalismo como antes. No meio desse dilema, desse antagonismo entre um racionalismo e o empirismo e a dúvida entre os dois, o Kant acaba então constituindo o chamado criticismo. Uma nova corrente de epistemologia que vai defender que tanto a razão quanto os sentidos cumprem funções fundamentais para o ser humano. E o conhecimento ele se torna mais qualificado ao passo que ele utiliza a razão e a experiência na sua consolidação. Então eu gosto de imaginar o Kant como uma espécie de síntese da discussão anterior, né? Uns defendiam só o racionalismo, outros defendiam só o empirismo, e o Kant vem demonstrando e valorizando ambas ferramentas, né, os dois âmbitos, na hora da obtenção do conhecimento. Então, racionalismo, empirismo e criticismo são as correntes de epistemologia que eu recomendo que nós fiquemos atentos, beleza? Tranquilaço? Seguinte, tendo visto então a epistemologia, lembra que eu te falei que a filosofia ela tem um tripé no Enem. É epistemologia, é ética e política. Vamos lá para as outras áreas então. Agora eu gostaria de pontuar quais são os pensadores, quais são as teorias mais prováveis de aparecer na tua prova quando nós falamos sobre ética. E ética é um assunto interessante porque a gente tem certeza, né? A gente tem certeza que vai cair. O pessoal que estudou um pouquinho mais de competências e habilidades deve lembrar, né, que existe uma habilidade da prova de humanas que é a habilidade 23, lá na matriz de referência. A habilidade 23 é para a gente analisar a ética como um fator importante da nossa vida social, né? Então a ética é meio que um tema obrigatório, vai aparecer na tua prova.
E daí eu pontuo aqui algumas apostas, né, pessoal? Claro que a ética é um campo muito amplo, muito diverso, mas se eu tivesse que apostar quais são as correntes mais prováveis de aparecer esse ano, e correntes que eu consigo te ajudar a revisar um pouquinho hoje, são aqui a ética de Aristóteles, a ética do helenismo grego, né, a última fase da filosofia grega que a gente chama de helenismo, a ética cristã, principalmente ali da Idade Média, daí a gente fala sobre Santo Agostinho principalmente, mas pode pensar na questão do Santo Tomás de Aquino, a ética kantiana, né, que nós chamamos de ética deontológica, e o chamado utilitarismo, né, o utilitarismo que vem de dois pensadores, o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Então aqui, tá, estão algumas apostas de correntes que podem aparecer na tua prova quando ela fala sobre ética, e daí um resuminho aqui para nos ajudar a lembrar um pouquinho mais dessas correntes. Quando a gente fala de Aristóteles, o nome da teoria ética dele é a ética da justa medida, ou a mediana justa. O Aristóteles defende, pessoal, que a ética é o nosso caminho para a felicidade, aquilo que ele chamou de eudaimonia. Então, agir de forma ética é algo muito positivo, agir de forma ética é muito bom, porque a gente consegue, através dela, alcançar a nossa realização, a nossa felicidade. Só que não adianta eu saber para que eu vou ser ético se eu não souber como eu vou ser ético. E daí surge a justa medida. Aristóteles vai recomendar que o ser humano evite sentir e fazer as coisas em excesso, mas também evite sentir e fazer as coisas em abstinência. Evitar o exagero e evitar a falta. Todas as características humanas, segundo Aristóteles, que são exacerbadas, elas são antiéticas. Todas as características humanas que são abandonadas, elas são antiéticas. Então a gente vai ter aqui a ideia da justa medida. Para tudo tu vai tentar encontrar a chamada mediana justa. Para tudo tu vai encontrar uma justa medida. Então, por exemplo, coragem. Tu não pode ter coragem em excesso, porque isso te deixa estúpido, burro, tu vai correr riscos que não deveria. Mas coragem em falta faz de ti um covarde, o que também não é o adequado. Então a coragem, tu precisa achar a justa medida para ter ela na medida correta, na medida ética. Generosidade. Se eu tenho generosidade em excesso, eu me torno um otário. As pessoas vão abusar de mim, vão pedir as coisas porque sabem que eu sempre digo sim, e daí eu vou acabar me fudendo. Agora, generosidade em falta faz de mim um mão de vaca, o que também seria errado. Então a gente vai ter aqui a busca pela medida justa da generosidade para daí sim conseguir agir de maneira ética, beleza? Então a ética da justa medida em Aristóteles. Quando a gente fala no helenismo, o helenismo é uma fase da filosofia grega ali depois do domínio macedônico de Alexandre o Grande, né? A gente tem algumas seitas filosóficas, alguns grupos muito importantes ali, como os estoicos, os epicuristas, os céticos, os cínicos. E tem também, né, um outro nome para essa corrente filosófica. Se a gente quiser não chamar de helenismo, o outro nome que a gente dá é período ético da filosofia. Então esse helenismo grego, ele tem como foco filosófico exatamente a ética. E é claro que cada grupo vai ter a sua peculiaridade. Os estoicos são os fatalistas, né? A natureza manda em tudo, o ser humano não tem capacidade de mudar o jeito como as coisas são fora dele, então o ser humano deve aceitar as coisas como elas são, uma espécie de resignação, né? A aceitação. Os epicuristas vão ser aqueles lá que vão dizer, olha, é necessário tu buscar o prazer justo, a felicidade, e assim vai. A gente vai ter as peculiaridades dentro desses grupos. Entretanto, os principais grupos do helenismo têm algo em comum. Uma ética voltada para a simplicidade. Uma ética voltada para a defesa da vida simples como aquilo que pode nos trazer a tão desejada ataraxia.
O que é a ataraxia do helenismo, pessoal? É a paz interior, é a paz de espírito. A vida simples, não a vida luxuosa, não a vida para riqueza, não a vida para ostentação, a vida simples seria o caminho da felicidade. Esse tempo apareceu um texto do Epicuro no Enem, que é uma das questões mais curtas da história do Enem, inclusive, que era só a frase assim, ó: a quem não basta o pouco, nada basta. A quem não basta o pouco, nada basta. O que isso quer dizer? Que se tu não sabe ficar satisfeito com o pouco, se tu não sabe se sentir satisfeito com o simples, não adianta tu tentar ter mais, não adianta tu ir atrás do luxo, tu não vai saber ficar satisfeito também. Se tu não te satisfaz com um pouco, não adianta tu ter muito. O segredo da paz interior, o segredo da paz de espírito é tu se educar para ser satisfeito na simplicidade. A quem não basta o pouco, nada basta. O helenismo e uma ética voltada para a vida simples, para conquistar o quê? Ataraxia, essa paz interior, essa paz de espírito. Beleza? Quando a gente fala da ética cristã, eu gosto de ir meio que direto ao ponto, né? Eu gosto de dizer assim, olha, na ética cristã medieval, o segredo é tu meio que dar uma evitada aí no livre-arbítrio. O segredo é tu dar uma evitada no livre-arbítrio. O que Agostinho de Hipona nos diria? Eu vou utilizar Santo Agostinho como exemplo dessa ética cristã, beleza? E o Santo Agostinho, ele nos diria assim, ó, olha, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que a gente possa fazer qualquer coisa. Quer dizer, a gente até pode, mas a gente vai arcar com as consequências. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher que caminho seguir. Agora, se alguns de nós vão escolher o caminho do pecado, daí a culpa é de Deus, por acaso? Não é. Então, pro Agostinho, é como se o ser humano tivesse dentro de si, né? O ser humano tivesse dentro de si duas forças, tá? Duas forças que se combatem, a força do mal e a força do bem. Quem é a força do mal? Sou eu mesmo, o ser humano. O corpo humano que é pecador, o corpo humano que deseja o pecado, o corpo humano que quer se entregar para o prazer. O corpo humano, os meus desejos são pecaminosos. Só que dentro de mim eu também tenho a voz de Deus. Dentro de mim eu tenho Deus que quer guiar o meu caminho. Então o que é a ética de verdade? O que é a ética para o cristianismo? É tu não utilizar o teu livre-arbítrio e tu seguir os desígnios de Deus. Tu ser obediente a Deus, meio que abandonando, meio que desprezando o teu corpo, desprezando os teus desejos, entendendo o desejo corporal como pecado, abrindo mão desses desejos em busca, né, de uma ascensão da alma. Diminuir, maltratar, inclusive às vezes, o corpo, buscando uma ascensão espiritual. É o que a gente chama de ascese. Ascese. Abandonar o prazer do corpo porque acredita que a partir disso o espírito cresce em direção a Deus. Ascese era uma característica ética muito forte aí da religiosidade da Idade Média. Tranquilo? Depois a gente chega aí na Idade Moderna para a gente falar de dois pensadores, aliás, de duas correntes de pensamento principais. Uma delas que vem do Kant, que nós chamamos de ética deontológica, e o outro grupo que nós chamamos de utilitaristas. Mas vamos lá, para começar pelo Kant. Pessoal, o que é uma ética deontológica? A ética deontológica é quando a ética é baseada no dever, na obrigação. Ética deontológica é uma ética baseada no dever, na obrigação. Em outras palavras, para o Kant, a ética não deve ser uma questão de escolha. A ética não deve ser uma questão de escolha. Para o Kant,
A ética é mais ou menos assim, ó. Se eu descobrir que algo é ético, agora eu tenho obrigação de agir daquela maneira. Por isso a ideia de dever, por isso a ideia de obrigação. Se eu descobrir que determinada atitude é ética, eu sou obrigado a praticar essa atitude. Por outro lado, quando eu raciocino e eu percebo que algo não é ético, então eu sou obrigado a não praticar essa atitude. Deontologia, o dever e a obrigação. O dever de tomar atitudes éticas e não tomar atitudes antiéticas, beleza? Então, pro Kant, pessoal, eu gosto que tu imagine assim, ó. É como se o ser humano, ele fosse escravo da sua razão. Quando eu concluo racionalmente que algo é ético, agora eu não sou mais livre para não fazer aquilo. Quando eu concluo racionalmente que algo é antiético, agora eu não sou mais livre para fazer aquilo. E as tuas vontades aqui, as tuas inclinações não importam. O que tu deseja não importa. O que importa é o que a razão conclui que é certo, né? E outra coisa que é curiosa nessa ética do Kant é que ele não acredita no relativismo moral. É por isso que eu coloquei ali o Kant e o universalismo. Quando eu digo que ele não acredita no relativismo moral, é porque para nós hoje é o seguinte, né? Eu sei que o que é certo para mim pode não ser. Eu sei que tem coisas que eu considero éticas que outras pessoas vão considerar antiéticas. Quer dizer que para mim a ética é algo relativo. A ética, ela depende de quem está analisando. Para o Kant, não. O Kant, ele é adepto de uma ética universalista. Universalista, tá? Ou seja, quando eu concluo racionalmente que algo é certo, algo é justo, quando eu concluo que algo é ético, todas as outras pessoas devem concluir a mesma coisa. Se eu concluir que algo é ético e eu estou certo disso, as outras pessoas devem concluir a mesma coisa, porque a ética é uma só, é uma ética universal, beleza? Para nós, hoje, isso é muito estranho, porque a ética hoje ela tem uma característica fortemente relativista, né? Mas é importante que a gente saiba que para a ética kantiana existe um certo que deve ser aplicado a todas as pessoas, por isso uma ética universal, ok? Essas são as duas características principais que eu queria que tu lembrasse da ética kantiana: a busca pelo dever e pela obrigação e também a questão da universalização desse padrão ético. Ele deve ser aplicado a todas as pessoas que existem. E para fechar a nossa parte sobre ética, a questão do utilitarismo, e daí a gente já vai falar de política, de filosofia política. Mas primeiro, os utilitaristas. Quem são os utilitaristas, pessoal? Tem dois nomes principais, tá? Dois britânicos que são os grandes responsáveis por essa corrente. E um foi mentor do outro. O Jeremy Bentham foi mentor do John Stuart Mill, né? O Stuart Mill, ele foi um discípulo de Bentham, né? O que acontece a partir daí? O utilitarismo, ele vai apostar numa visão mais pragmática sobre a ética, sobre a moral. O que é uma visão mais pragmática? Eles vão dizer assim, ó, o que importa não é a ação em si, o que importa é o resultado da ação. O que importa não é a ação em si, é o resultado, é a consequência dela. E para os utilitaristas, para o utilitarismo moral, uma ação é ética quando ela produz a maior felicidade possível para o maior número de pessoas possível. A maior felicidade possível para o maior número de pessoas possível. Fez sentido para vocês, pessoal? Quando a gente fala então do utilitarismo, a ideia deles serem pragmáticos tem a ver com focar no resultado da ação e não na ação em si. E uma ação é ética quando produz a maior felicidade para o maior número de pessoas possível.
antes da gente virar a página e ir para a política, eu quero um retorno do chat. Eu quero saber se até aqui a nossa revisão está fazendo sentido, se a minha explicação está sendo clara, ok? Então me diz aí se tá tudo ok, ou me manda um sim se eu estiver sendo claro, se vocês estiverem conseguindo entender a explanação de hoje, mesmo que seja num ritmo um pouquinho mais forte, né? Um ritmo de pré-prova. Vou aguardar o feedback de vocês aí no chat. E se as coisas estão fazendo sentido como parece que estão, a outra coisa que eu vou pedir, né? Existem muito mais pessoas aqui do que likes dados, né, no vídeo. Então, por gentileza, se tu tá aproveitando o pré-prova, se tu tá curtindo o conteúdo, se tá achando o conteúdo de valor, deixa a tua curtida aí para que a página da Humanizarte ganhe proeminência, né, para que essa aula consiga fazer com que a página da Humanizarte no YouTube seja entregue para mais pessoas. E se tu não é inscrito, por gentileza, te inscreve aqui no canal, ok? Então, pessoal, deu o feedback dizendo que tá tudo ok, que tá tudo certo. Então a gente pode voltar e agora nós vamos para a parte da política, tá? Para fechar o nosso tripé da filosofia, quando a gente fala de política, a gente está falando de uma área da filosofia que é uma área bem prática, né? Que nem a ética. Não é só para ficar estudando como as coisas são. São áreas da filosofia que querem orientar formas melhores da gente viver, formas mais corretas da gente viver. A ética, às vezes, mais focada no indivíduo, enquanto a política mais focada na sociedade. Daí, mais uma vez, tem alguns nomes aqui que eu gostaria de destacar características principais, características que podem aparecer e podem salvar alguma questãozita na tua prova. Então eu trouxe 4 grupos ou 4 tendências políticas na filosofia de grandes nomes, né? Platão, Aristóteles, Maquiavel e contratualistas. Quem já fez bastante prova antiga do Enem deve ter visto questão, mas assim, ó, a dar com pau sobre esses nomes aqui. Então é importante que a gente dê uma revisadinha. Bora lá. Começando por Platão e Aristóteles, lá na Antiguidade Grega, a gente vai ter uma discordância entre esses dois pensadores aqui em relação às suas definições políticas. Claro que em algumas coisas eles concordam, os dois são uns arrombados, elitista, que acredita que o rico tem que ser rico e o pobre serve somente para que o rico seja rico, né? Eles vão ter essa ideia de uma sociedade que é desigual por natureza e é normal e é justo que seja assim. Então com essas coisas mais de arrombado eles concordam. Mas de resto, quando a gente fala das teorias políticas desses caras, por que não dar aula em universidade, né? Porque chama Platão e Aristóteles de arrombado. Mas quando a gente fala da teoria de Platão, essa teoria, né, ela acaba ficando bastante conhecida como a tese da polis ideal. O Platão vai imaginar como que ele, né, define, ele vai definir como que ele imagina que seria uma cidade-estado perfeita, uma sociedade perfeita na visão dele. E ele diz, pessoal, que a polis ideal, ela não pode ser uma democracia de forma alguma. Ela deve ser organizada em 3 classes sociais. Os produtores, que são os mais baixos, os que nasceram inferiores, né? Ele acreditava nisso, que a nossa alma nasce inferior ou superior. Então aqui nós temos os produtores, o nível mais baixo da hierarquia, aqueles que nasceram com a alma quase de animal, e os caras são elitistas mesmo, tá? Depois a gente tem um grupo intermediário que seriam os guerreiros. Os caras têm a alma mais feita para os sentimentos fortes. E daí eles vão trabalhar aí para a proteção da polis ideal. Então nós temos produtores e nós temos guerreiros. E daí acima de todos eles, né, o que seria o governo, muita gente chama de rei filósofo. Né? Por quê? Porque o Platão, ele defende o governo dos mais sábios. O governo dos mais inteligentes, o governo dos mais racionais. Aqueles que nasceram com a alma superior, a alma mais racional, a alma mais filosófica. Esses deveriam governar a sociedade. A esse sistema, cujo poder fica nas mãos dos mais sábios, a gente dá o nome de sofocracia. Sofocracia. Sofia vem de sabedoria, Kratia vem de poder, então poder nas mãos dos mais sábios, sofocracia, beleza?
Então, quando a gente fala da teoria platônica, ela é uma teoria idealista, ele fica idealizando o que seria o governo perfeito e define essa sofocracia como o governo perfeito na concepção dele. O Aristóteles, pessoal, por que ele discorda desse aspecto de Platão? Porque o Aristóteles ele não vai muito por esse lado idealista, do tipo, como que seria o governo perfeito? Não. O Aristóteles ele vai por uma linha mais ou menos assim, ó. Um governo bom é o que usa o poder para o bem público. Um governo ruim é o que usa o poder a seu favor. Acabou. O governo é bom quando está preocupado com o bem público, principalmente dos cidadãos, né, essa classe mais elevada. E um governo é ruim quando, em vez de se preocupar com o bem público, ele se preocupa só consigo mesmo e com aquelas pessoas que são próximas a ele. Então, quando o governo usa o poder só para se beneficiar e beneficiar os seus aliados, isso seria um poder corrupto. E daí ele vai dizer, então não tem um governo ideal, depende do que cada governo faz com o poder. Porque formatos eu tenho vários, diz Aristóteles. Eu posso ter o governo com uma pessoa só no poder, que a gente chama de monarquia, mas daí se ele corromper o poder, o nome é tirania. Eu posso ter um governo com poucas pessoas no poder, que seria a aristocracia. Se elas corromperem o poder, chamamos oligarquia. E daí nós podemos ter um governo com muitas pessoas no poder, que ele chama de politeia, mas se por um acaso for corrupto, eles chamam de democracia. Lembra que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles eram contra o modelo democrático de Atenas, né? O modelo democrático que simboliza aí a democracia grega antiga. Eles se posicionavam contra esse modelo e daí o Aristóteles também vai dizer que quando nós temos muitas pessoas no poder e elas são corruptas, o nome disso é democracia. Ok? Platão com a polis ideal e sua idealização política, Aristóteles com a sua teoria das formas de governo, mostrando que depende o que o governo faz com o poder. Daí a gente dá uma saltadinha para chegar ali na Idade Moderna, para comentar um pouquinho sobre Maquiavel primeiro e depois os contratualistas. O que acontece com Maquiavel? Maquiavel, como ele acabou ficando muito famoso, né, e a obra O Príncipe é meio que enigmática, é meio que simbólica, né? Uma das obras filosóficas mais lidas, de mais fácil acesso também, que a gente tem na história da filosofia política, um manual de como governar. Isso fez, como a obra é muito famosa, isso fez com que as pessoas reduzissem Maquiavel a uma espécie de série de pequenas curiosidades. Olha que engraçadinho que ele falou aqui. Aqui é melhor ser temido, ó. Aqui ele falou que não sei o que. Aqui ele falou que o governante tem que ser mal de vez em quando. E a gente estuda Maquiavel às vezes como uma lista de curiosidadezinhas de coisas que ele falou na obra O Príncipe. E isso não permite que a gente entenda por que Maquiavel é visto como o fundador da filosofia política moderna. Será que é porque ele falou que o governante deve ser temido? Será que é isso que representa? Não, isso é consequência do que Maquiavel fez. A grande contribuição da filosofia de Maquiavel, e se Maquiavel é um divisor de águas na história da filosofia política, vem da ruptura entre ética e política que ele realizou. Antes de Maquiavel, se acreditava que o bom governante era o sujeito que dentro de casa fosse uma boa pessoa. Existia uma relação entre ser ético, ser bom, ser ético e ser bom, e ser um bom governante. O Maquiavel ele destrói essa relação e ele diz que ele não quer uma pessoa boa no poder, ele quer um bom governante, e isso muitas vezes são coisas diferentes. Ao tirar a obrigatoriedade do governante ser ético, Maquiavel realiza então essa ruptura entre ética e política que faz dele, para muitos pensadores, o fundador de uma nova maneira de pensar política. Isso é Maquiavel, essa é a contribuição dele, ok? A gente tem uma concepção de separação entre o que seria a ética privada e o que seria a habilidade política do sujeito, e Maquiavel diz, eu quero um sujeito que seja habilidoso político, eu não quero um sujeito por ser bonzinho, eu não quero casar com ele, né? Eu quero que ele seja meu governante, então são coisas diferentes que eu espero desse sujeito.
Gravem essa marca de Maquiavel, a ruptura entre ética e política. Isso daqui aparece muito em prova. E os contratualistas, para fechar essa parte da filosofia, o que é legal a gente lembrar sobre eles? Né? Primeiro, de quem que a gente está falando. Os contratualistas, eles reúnem nomes de peso da filosofia moderna, né? Vamos combinar que não tem quem passe desapercebido, não tem nenhum desses três que a gente diria assim, porra, nunca ouvi falar. Os grandes contratualistas modernos são Thomas Hobbes, o maior defensor do absolutismo que a gente conhece na filosofia moderna, o John Locke, que é o pai do liberalismo político, né, a defesa de que o Estado não tem o direito de tirar a minha liberdade, pelo contrário, uma das funções do Estado é proteger a minha liberdade. Então nós temos Thomas Hobbes, um dos maiores defensores do absolutismo, John Locke, que é o pai do liberalismo político, já fazendo parte do que a gente chama de iluminismo ali, né, por volta do século XVIII. E daí a gente tem também o Rousseau, que seria o esquerdinha aí dessa gurizada, né? O cara que vai ter uma concepção mais crítica à sociedade capitalista da propriedade privada, o cara que vai de alguma forma defender uma democracia mais direta como sistema de governo. Então aí nós temos os grandes nomes dos contratualistas, sendo eles Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Se eles têm concepções políticas tão diferentes, pessoal, se eles discordam tanto, né? O Thomas Hobbes absolutista, o John Locke um liberal, o Rousseau um cara mais da democracia direta. Se eles discordam tão fortemente entre eles, por que a gente coloca numa mesma escola? Por que a gente chama eles todos de contratualistas? Porque apesar das diferenças, tem algo que os vincula. Apesar de discordarem sobre qual é o melhor tipo de governo, como governar melhor uma sociedade, apesar disso, eles concordam que viver em sociedade é uma escolha. Essa discussão para a filosofia política é bem importante. Eles definem que viver em sociedade para o ser humano não é algo natural, é algo que nós escolhemos. E é daí que vem a metáfora do contrato social. A gente chama eles de contratualistas porque eles usam uma metáfora do contrato social. O que é a metáfora do contrato social? Viver em sociedade é como assinar um contrato em que todos nós concordamos, né, com essas regras, né? Em que todos nós vamos concordar com essas regras. Então o contrato social tem a ver com o nosso poder de escolha, a nossa concordância com essa vida em sociedade. Daí, pessoal, o Thomas Hobbes, né, ele foi o primeiro a utilizar o conceito de contrato social, mas o conceito ele ganhou muita fama a partir do Rousseau. O Rousseau tem um texto chamado exatamente O Contrato Social, e daí essa nomenclatura dos contratualistas acabou ficando mais divulgada, acabou, né, ficando mais famosa. São contratualistas porque para eles viver em sociedade é questão de escolha. Quem discordaria disso era Aristóteles. O Aristóteles dizia que para o ser humano viver em sociedade é algo natural. Ele até usa o conceito de zoon político, um ser humano é um animal político. Viver em sociedade não é uma escolha, é uma predisposição da nossa natureza. Isso diria Aristóteles. Os contratualistas não. São aqueles que defendem que viver em sociedade é algo artificial, algo que nós escolhemos, algo que é como se fosse um contrato com o qual nós concordamos a partir dessa transição para a nossa vida em sociedade. Na questão política, eu apostaria aqui nessas 4 tendências: Platão com a sua visão mais idealista, Aristóteles com a teoria das formas de governo, o governo para ser bom se preocupa com o público, ruim é quando ele se preocupa com ele mesmo, Maquiavel, sua grande contribuição sendo a ruptura entre ética e política, e os contratualistas com essa visão da vida em sociedade como algo artificial, algo que não é da nossa natureza, mas que nós escolhemos por algum motivo. Dale, dale? Esses são os grandes eixos de filosofia que eu apresento para vocês como uma grande aposta. Ó,
A Jéssica botou as perguntas ali pra mim, top. Fechando a filosofia, então eu vou buscar um pouquinho das perguntas. Mas então, a gente fecha o tripé da filosofia só para sistematizar, sendo esse tripé composto por epistemologia, teoria do conhecimento, ética e política, as três áreas da filosofia que são as mais importantes. Agora, deixa eu dar uma olhada ali o que a gente teve de dúvida. Ética é a mesma coisa que moral? Daí a gente vai ter divergências conceituais, tá? De autor para autor isso acaba variando bastante. Eu gosto de carregar uma definição bem simples, mas é meio coringona, assim, tá? Meio coringona. Como eu disse, vai variar de autor para autor, mas ética tem muito a ver com a concepção do que é certo, mas coletivamente é certo porque eu sei que os outros acham certo também. A moral muitas vezes é algo internalizado, né? Algo internalizado no sentido, eu posso saber que na minha sociedade tal atitude é ética, mas eu não concordo com ela. Então a atitude é ética diante daquela sociedade, mas ela é contra a minha moral. Então a gente tem aqui, né, uma definição mais simples se a gente quiser carregar, mas vai ter umas divergências aí importantes de autor para autor. Dá para usar como exemplo aí o Diógenes, acredito que na parte da vida simples, né? Perfeito. O Diógenes, que viveu num barril, numa calçada ateniense, estava ali exemplificando a ideia de uma vida sem luxo, uma vida sem prazer, uma vida sem prazeres supérfluos, pelo menos, né? O Diógenes se enquadra legal. O Aristóteles não se encaixa em nenhuma área da epistemologia, então, pessoal, quando a gente bota o Platão no racionalismo, já é um pouquinho de forçação de barra. Porque o Platão, ele representa aí um racionalismo, mas, na verdade, a teoria dele representa mais um idealismo. O racionalismo é só porque a gente tem que posicionar ele nessa discussão e ele defende claramente o poder da razão sobre os sentidos. Mas não existia esse debate na época, não existia essa separação. Então é difícil a gente posicionar ele de maneira correta, mas a gente faz aqui pro Enem, tá bom, pro Enem tá ok. O Aristóteles é muito mais complexo, né? Ele vai valorizar de alguma maneira tanto a razão quanto os sentidos, mas para partes diferentes do conhecimento. Então, de fato, é muito difícil posicionar ele numa dessas três correntes, ok? Depois, o que mais cai no Enem em filosofia, daí, obviamente, é o tripé que eu acabei de passar. Sor, nesse caso, apesar de todos os contratualistas dizerem que viver em sociedade é uma escolha, o Rousseau não defende que a sociedade corrompe? Defende. Mas mesmo assim a gente escolheu viver em sociedade. Foi um erro? Foi. A gente foi enganado? Foi. Mas foi uma escolha, foi um contrato que a gente assinou. Prof, seria bom fazer uns simuladinhos até lá? Não consegui terminar as habilidades. Medo. Se indica como faria? Não indico não, tá? Não recomendo mais fazer simulado, acho que não é o momento mais. Já é o momento de tu focar ali em conteúdos que vão te entregar coisas mastigadas, tipo essa aula aqui, que vai garantir acertos pontuais, né? Que podem fazer bastante diferença. Mas de resto, não é o momento da gente ficar mais ansioso ainda, né? Com o resultado de simulado. Eu pisaria no freio agora, ficaria me preparando psicologicamente, descansando um pouco, porque o teu domingo vai ser bastante cansativo. Qual a diferença entre estoicismo e epicurismo? Bom, é difícil dizer qual é a diferença porque são correntes filosóficas completamente diferentes, né? É mais fácil falar sobre as semelhanças, que é a ideia de uma vida simples. Mas de resto, se a gente fosse pontuar características, não teria como numa aula tão rápida assim. Mas os estoicos, eles são fatalistas, deterministas, acreditam no poder da natureza e defendem que o ser humano seja apático, indiferente em relação ao mundo. O epicurismo defende que o ser humano viva uma vida sem temer a morte, sem temer os deuses, e na busca pelos prazeres justos, que a gente não perca a vida na busca dos prazeres não naturais e não necessários, que a gente viva na busca por uma felicidade e prazeres justos. Mas são grupos diferentes, ok? Ali é a mesma coisa, quando a gente fala de utilitarismo e existencialismo, aqui é incomparável, a gente está falando de correntes completamente com objetivos de estudo diferentes também. Tá? Para Aristóteles, a democracia é algo negativo, sim, a democracia que ele conheceu lá na Grécia Antiga, ele definiu como negativa, ok? Não era um sistema que ele concordava. Dali? Então, tendo visto essa parte, agora eu vou te apresentar quais são as minhas grandes apostas para que a gente fale na sociologia, ok? Daí a gente vai para o nosso eixo final da parte de filosofia e sociologia, porque a gente vai começar já o nosso momento sobre história.
História geral e depois história do Brasil. Ó, assuntos nos quais tu deve prestar atenção, assuntos que tu certamente vai aparecer, certamente vai encontrar na tua prova, ok? Primeiro, por conta das competências do Enem, o assunto transformações tecnológicas sempre cai. Eu queria só que tu reforçasse a importância de alguns assuntos em específico dentro de transformações tecnológicas. O primeiro assunto são revoluções industriais. Tá? Revoluções industriais e os impactos dessas revoluções para a nossa vida. Né? Esse impacto das revoluções industriais no Enem normalmente vai ser focado no impacto negativo. Por exemplo, a tecnologia e o aumento da exploração do trabalho. A tecnologia e a degradação ambiental. São assuntos muito pertinentes ao Enem, é bom ficar atento. Quando chegamos no assunto trabalho, cuida muito a questão do toyotismo. O Enem adora falar sobre as novas formas de organização do trabalho que vão se tornando cada vez mais fortes com o advento do neoliberalismo, com a flexibilização das leis trabalhistas e a precarização da vida dos trabalhadores. Quando a gente fala de trabalho no Enem, cuida, dá uma revisada ali na diferença do Fordismo pro Toyotismo, mas não só a lista de características, tá? Por que que o Fordismo foi daquele jeito? Daí a gente pensa na segunda revolução industrial, a produção em larga escala. Por que que o toyotismo acaba sendo daquele outro jeito, com uma produção de acordo com a demanda, né? Todo um avanço tecnológico voltado para a diminuição dos gastos com trabalhadores e o impacto que isso gera no que nós chamamos de, nós falamos isso na aula de hoje, de manhã, da turma Logos inclusive, a gente chama de desemprego estrutural. Desemprego estrutural. Faz parte do toyotismo que muita gente fique desempregada porque, de fato, um dos esforços do toyotismo tem a ver exatamente com precisar de menos mão de obra. O toyotismo, pessoal, é um dos fatores que explica o processo chamado de uberização do trabalho, a precarização do trabalho e assim por diante, beleza? Então, bastante atenção a essa questão do que o toyotismo trouxe para a vida do trabalhador. Outra coisa que entra aqui bastante, globalização. Globalização como algo que também trouxe, pelo menos para os trabalhadores, né, prejuízos na qualidade de vida. A globalização com as suas consequências humanas, como chamou Bauman. Né? Tem um livro do Bauman que é exatamente assim o nome, Globalização, : as consequências humanas, em que ele vai mostrando como a globalização, o neoliberalismo, o toyotismo chegaram para tirar as leis trabalhistas, deixar o trabalhador desassistido, desprotegido, socialmente abandonado, né? E o Enem vai ter um olhar bastante preocupado com esse processo, né? O que tem acontecido com as camadas trabalhadoras, que, vamos lembrar, não é só mais uma camada social, é a maior camada social, né? A imensa maior parte das pessoas se enquadra como classe trabalhadora que estão sofrendo negativamente os impactos dessas transformações tecnológicas que vão modificar a nossa forma de organizar o trabalho, vai diminuir o acesso dos trabalhadores a uma proteção social oriunda das leis trabalhistas, essa retirada das leis trabalhistas, o pessoal adora chamar, né, de flexibilização das leis trabalhistas, né, que na verdade é a retirada do direito dos caras. Então aqui, né, assuntos bastante em alta para que a gente fique atento. Outra coisa que eu preciso repetir, tu que já teve aula comigo, tu tá exausto de me ouvir falando isso, ok? Cidadania e movimentos sociais no Enem. Primeiro, existe uma competência inteira, tá? Existe uma competência inteira para falar somente sobre cidadania e democracia. A competência 5 do Enem é para a gente compreender e valorizar a cidadania e a democracia. Dentro da valorização da cidadania, entra a valorização dos movimentos sociais.
Valorizar os movimentos sociais tem a ver, basicamente, com reconhecer o seu valor na constituição de uma sociedade democrática e dar os devidos créditos aos movimentos sociais. E aqui tu já deve saber, né? Quem tem aula comigo já deve saber onde eu quero chegar. Um mantra que a gente carrega na Humanizarte que é assim, ó. Conquista social é mérito de movimento social. Conquista social é mérito de lutas de movimentos sociais. O Enem adora trazer uma questão que fala de uma conquista social e vai perguntar por que aquela conquista foi possível. E daí tem lá nas alternativas que aquela conquista foi um presente do governo, tem nas alternativas que aquela conquista foi por causa de pressões de países estrangeiros, aquela conquista foi por N motivos. Uma das alternativas vai dizer assim, ó, olha, na verdade essa conquista social é resultado da luta de grupos tais. É resultado das campanhas de determinado grupo social. É resultado dos esforços do grupo social tal em determinado contexto. Uma conquista social é mérito do movimento social, não de empresas, não da igreja, não do governo, não de países estrangeiros, movimento social, ok? Algumas dicas sobre cultura e patrimônio. Primeira coisa, pessoal. Conceito de etnocentrismo, né? Aqui também uma coisa que eu sempre vou repetir, conceito de etnocentrismo para o Enem e toda aquela ideia, né, do preconceito de uma cultura em relação à outra e toda a ideia de uma cultura que se entende como a única cultura verdadeira, como a única cultura correta e as outras culturas são vistas em patamar de inferioridade. Muito comum aparecer em questões que fala dos processos de colonização da Europa sobre outras regiões do globo terrestre. E o discurso europeu é um discurso etnocêntrico, né? Por exemplo, quando o europeu chega no Brasil durante as grandes navegações e vai chamar o indígena de despudorado, porque o indígena não tapava as suas vergonhas, né? Isso é um etnocentrismo. Eles consideram que somente o padrão deles, a vergonha corporal, a vestimenta completa, somente aquele padrão é correto. O indígena, se ele não segue, ele é um desavergonhado. Então, o etnocentrismo é quando eu posiciono a minha cultura como central e desprezo as outras como inferiores. Uma outra coisa fundamental é relacionar cultura, patrimônio e movimentos sociais. E daí aqui vai 2 formatos de questão que tu pode encontrar na tua prova. Presta bem atenção agora, tá? Presta bem atenção. Movimentos sociais e patrimônio cultural. O que o Enem adora? Primeiro, trazer questões sobre movimentos sociais que estão defendendo algum patrimônio. Em determinada cidade, um prédio histórico ia ser destruído para construírem um hotel. E daí o movimento social, algum movimento social vai lá e tenta impedir a destruição daquele prédio histórico. O Enem adora. O movimento social que defende o patrimônio, né? Mas agora, pessoal, tem uma outra discussão que a gente tem feito, que é legal a gente pegar também, que é a ideia dos movimentos sociais que querem a destruição de patrimônios. Aqui tá um negócio novo legal. As discussões sobre movimentos, por exemplo, que têm destruído estátuas de colonizadores, estátuas de bandeirantes, né? Estátuas de escravocratas. E como que o Enem vai se posicionar? Como que isso pode aparecer em prova? E daí a importância de tu lembrar, valoriza o movimento social. O Enem nunca vai dizer que o movimento social ele é terrorista, por exemplo. Aquele movimento social que pichou uma estátua são um bando de vândalo baderneiro. Não, não é isso que o Enem quer que tu te posicione. Valoriza o movimento social. Por que eles estão destruindo determinada estátua? Porque ela representa não um herói, ela representa o elogio a um colonizador que massacrou indígenas na sua chegada. Como é que a gente está homenageando essa figura? Entende? Então olha
pela perspectiva do movimento social, entende e valoriza as ações desse movimento social. Fechou? Daí a gente vincula essa ideia de cultura e patrimônio com o conceito de movimentos sociais, e daí a gente tem modelos de questões bastante tradicionais. E por fim, eu gosto de dizer, né, que quando a gente fala da relação entre ser humano e meio ambiente, a gente tem uma das discussões mais importantes do século XXI e, portanto, o Enem não abriria mão de forma alguma de discutir esse assunto. Então a gente tem uma competência também na prova de humanas, a competência de número 6, que é para falar sobre sociedade, sobre ser humano e a sua relação com a natureza, a sua relação com o meio ambiente. Mais uma vez tem uma tendência clara por parte do Enem de criticar a forma como o ser humano tem se relacionado com a natureza. Devo até dizer que não é surpreendente, porque realmente não dá para elogiar a forma como o ser humano tem lidado com a natureza, né? Então o Enem vai colocar esse posicionamento mais crítico. O ser humano que é ganancioso e usa a natureza em busca de lucratividade. O ser humano que não pensa, digamos assim, no equilíbrio, na harmonia, né? Na harmonia com a natureza. Na verdade, o ser humano que através da sua ação predatória, destrói a natureza. Né? Destrói a natureza por conta da sua ganância, por causa do seu interesse no capital. É esse olhar crítico, o ser humano tratando o meio ambiente como se fosse um objeto feito para o seu próprio enriquecimento, né? E a partir daí, né, a partir dessa lógica, o Enem vai se posicionar e vai dizer, olha, né, a gente precisa discutir sobre isso. É a primeira vez na história, né, que a gente não sabe se o século que a gente começou ele vai acabar. A gente não sabe se a gente vai chegar até o fim dele, porque a destruição planetária está num ritmo tão acelerado que a gente já acendeu todos os níveis de alerta, né? E isso é muito preocupante, então o Enem vai trazer discussões sobre isso, sobre a preservação ambiental. Não espera isso só na prova de natureza, tá? É uma competência inteira no Enem para falar da relação entre sociedade e meio ambiente. Estejam preparados para isso. E lembra, se preocupar com o meio ambiente é se preocupar com as gerações futuras. Se preocupar com o meio ambiente é se preocupar com uma ética sustentável. É tentar que a busca pelo progresso não faça com que gerações futuras não tenham um planeta para viver. Evitar que a busca desenfreada pelo progresso não faça, evitar que a busca pelo progresso faça com que gerações futuras não tenham um planeta para viver. É isso que o Enem quer que a gente se posicione. A preservação, a busca por um progresso sustentável. Não abrir mão da natureza em busca de um progresso econômico. Tranquilo? Essas são as nossas grandes apostas para a sociologia. Assuntos, né? Assuntos que são muito prováveis, né? Muito prováveis. Então, agora eu vou pedir mais uma vez, já que a gente finalizou mais um eixo, né, para saber se fez sentido. E me diz o seguinte, tem mais algum tema de sociologia que tu imagina que deva aparecer em prova? Tem mais algum assunto de sociologia que tu acredita que vai estar nesse ano, além desses que eu falei? Então deixa aí pra gente no chat, por gentileza, as tuas apostas, que daí eu posso depois comentar. Bah, esse assunto de fato é provável. Esse assunto aqui, ó, não cai tanto assim. Então diz o que tu acha que pode aparecer na tua prova deste ano. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos passar por uma transição importante. Vimos o tripé da filosofia, epistemologia, ética e política. Vimos os grandes assuntos que a sociologia tende a abordar em prova, para a gente se preparar para esses assuntos que devem aparecer. E agora a gente vai falar um pouquinho de história. A gente precisa falar um pouquinho de história, a disciplina de humanas que mais aparece em prova, né? Com alguma vantagem. A história certamente é a disciplina mais presente em prova. Então aqui, né, a gente vai poder fazer um resumo dos principais aspectos, pensando tanto na história geral quanto na história do Brasil, o que eu acredito que tu deveria relembrar, o que eu acredito que deveria voltar para a tua memória. Beleza? Tranquilo? Kant vai estar, deve estar lá. Então, seguinte,
começando a nossa parte de história, tá? Eu tenho essas linhas do tempo, o pessoal aí da Humanizarte tem essas linhas do tempo lá no Classroom de vocês, né? Depois a gente pode combinar, quem quiser utilizar isso daqui para revisar, depois eu posso mandar, tá? Se por um acaso tu não tiver essas linhas do tempo aqui. Eu tenho duas, né, que eu fiz para Humanizarte, uma é de História Geral e essa daqui, que é de História do Brasil. Então eu gostaria de te convidar para uma viagem através dessas linhas do tempo, para que eu possa então te ajudar a relembrar, trazer para a memória assuntos que tu deve ter estudado aí ao longo do ano, porque assim, né, tu chega na prova muito mais, digamos assim, propenso a acertar a questão quando tu lê ela e pensa, eu sabia que isso ia estar aqui, e isso facilita a tua tranquilidade, né, no momento de resolução dessa prova. Então eu vou trazer aqui para nossa Idade Antiga. Vou aproveitar, pessoal, que a gente tá aqui nesse pré-prova, e esse pré-prova eu fiz ele com uma estratégia bem específica, né? Eu não coloquei dinheiro para divulgar. Eu queria que só o pessoal mais próximo da gente tivesse mesmo. Por quê? Né? E o Pedro reclamando no chat. Te fuder, Pedro. Mas eu fiz esse pré-prova, né, sem divulgar, sem botar dinheiro em divulgação, porque eu queria que trouxesse, né, um público mais próximo da gente. E já que a gente vai falar de história, vou falar bem rapidamente que nesse momento a gente tá, né, na Humanizarte fazendo um negócio muito legal. A gente resolveu premiar quem acompanha o nosso trabalho, né, quem acompanha o nosso trabalho no Instagram, principalmente lá nos stories, a gente tá com uma promoção exclusiva para quem vai fazer o vestibular da URGS. Agora que eu falei em história, eu vou falar de história, eu me lembrei, né? Que tem a turma de história da Humanizarte para URGS. Então eu recomendaria que vocês dessem uma olhadinha, né? É algo bem para nós, bem para os mais próximos. Eu fiz uma promoção muito diferente, né? Muito diferente, no sentido de o público que não acompanha a Humanizarte vai ter o valor mais justo do nosso curso de História para URGS, né? Que vai ser ali nos R$400. Quem tá pegando agora o curso, que são somente as pessoas íntimas, porque eu só fiz pelos stories, e daí tô fazendo para vocês, porque a gente tá aqui nesse pré-prova, que deu mais gente do que eu esperava, então estou faceiro. A gente tá fazendo uma promoção de lançamento em que o curso completo para URGS, com 18 aulas gravadas, mais aulas ao vivo ao longo de dezembro, mais resolução de questão, curso extremamente completo, tá saindo por R$197. Então, tá? Te liga que é exclusivo pelos stories, mas eu vou abrir uma brecha para ti do pré-prova, porque a procura foi muito legal e eu gostei bastante do carinho, beleza? Então depois, quem for fazer o vestibular da URGS, a gente bate um papo, vou fazer essa oferta para vocês como agradecimento, beleza? Pela presença de todos aí hoje. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa história, que a gente vai fazer um sobrevoo interessante, né? Uma viagem pela história geral e pela história do Brasil. Seguinte, como gosta de dizer o outro, fase a fase, pessoal, vou pontuando, ó, lembra disso daqui que é importante, lembra disso daqui que é importante, bem rapidinho, e depois eu entrego essa linha do tempo pra ti, não tem problema. Então não fica nessa ânsia de, meu Deus do céu, tá passando muito rápido, eu não tô conseguindo pegar, calma, eu te entrego essa linha do tempo depois, só vem comigo, eu preciso que tu escute a minha voz pra ativar essa tua memória de alguns assuntos que podem aparecer na tua prova, beleza? Começando então por história geral. Quando falamos da história geral, nós dividimos ela em algumas fases, sendo as principais Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Na Idade Antiga, tem dois contextos, a chamada Antiguidade Oriental, que é quando a gente fala do Egito e dos povos da Mesopotâmia, principalmente, e tem a Antiguidade Clássica, que é quando a gente fala de Grécia e Roma. O que aparece mais no Enem? Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, tá? Mesmo assim, na Antiguidade Oriental lembra a importância dos grandes rios, porque a maioria dos povos era agrícola. Então a gente tem a região da chamada Crescente Fértil, que vai do Egito até a Mesopotâmia. No Egito Antigo, a gente tem o primeiro império da história, o Império Africano, né, que deve muito ao rio Nilo a sua fertilidade.
Lá na Mesopotâmia, a gente teve muitos povos, porque era uma região muito interessante por ser entre rios, a terra entre rios, e é por isso que na Mesopotâmia a gente vai ter sumérios, impérios babilônicos, os assírios. Tem 3 povos que eu gostaria que tu relembrasse também a característica principal de cada um deles: os hebreus, os fenícios e os persas. Os hebreus são a origem do povo judeu, então é importantíssimo que tu lembre que eles são os precursores do monoteísmo. Os fenícios, eles têm uma característica muito diferente, né? Os fenícios, eles, enquanto quase todo mundo era agrícola, os fenícios já tinham um forte comércio marítimo, então cabe esse destaque também, foram grandes comerciantes. E ali nos persas eu vou trazer algo cultural deles, tem a ver com a religião também, a crença em 2 deuses, o deus do bem e o deus do mal. É uma espécie de dualismo, então não uma espécie, né? É um dualismo, a crença em 2 divindades, a do bem e a do mal. A antiguidade oriental não é tão presente, mas andou aparecendo, por exemplo, o Código de Hammurabi, né, o primeiro código de leis escrito da história. Essas coisas andaram aparecendo no Enem. Mas é na antiguidade clássica que a gente tem, né, as probabilidades maiores de questões, porque a gente fala de Grécia e Roma. Ali na Grécia Antiga, pessoal, eu separei as fases para ti, mas é o post-it que nos interessa. Quando a gente fala de Grécia Antiga, lembra da diferenciação entre Atenas, uma sociedade mais cosmopolita, que vai acabar sendo o berço da democracia, e Esparta, uma sociedade mais militarizada, uma sociedade cuja característica principal é a belicosidade, a tendência à guerra, a belicosidade. A democracia é um assunto muito presente no Enem, até porque eu tinha te falado, né? Tem uma competência que é só para isso, cidadania e democracia. A democracia grega, a democracia de Atenas, andou aparecendo muito, aparece bastante em prova. Daí lembra que era uma democracia, mas ela era muito excludente, né? Eu tô chamando ali de cidadania excludente. Ela era uma democracia só para os cidadãos. E quem era cidadão? Homem maior de idade, nascido em Atenas, de pai e mãe ateniense, nunca escravizado, dono de terras, né? Então tu tem um cidadão, um grupo muito minoritário. Mas mesmo assim é um sistema democrático, é a origem da democracia. Também cabe o destaque, quando a gente fala de Grécia, para suas 2 grandes guerras, os 2 grandes conflitos nos quais a Grécia se meteu. Primeiro, as chamadas guerras médicas, que colocaram de um lado os gregos, do outro lado os espartanos. E daí tu vai lá ver o filme 300 para lembrar um pouquinho mais disso. Guerras médicas, a gente tem de um lado os gregos, do outro lado os persas. De um lado os gregos, do outro lado os persas, ok? Na Guerra do Peloponeso, a gente tem uma estrutura diferente. Não é uma guerra de gregos versus estrangeiros. É uma guerra de gregos versus gregos. Nas guerras do Peloponeso, nós temos Atenas e suas cidades aliadas, a chamada Liga de Delos, e nós temos Esparta e as suas cidades aliadas, que são a Liga do Peloponeso. Esse conflito entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados vai ter como resultado uma crise geral na Grécia. Eu não sei se o pessoal lembra, né? Mas eu gosto de usar um discurso da Dilma, com todo o respeito que eu tenho pela Dilma, mas eu gosto de usar um discurso da Dilma para explicar a questão da Guerra do Peloponeso em aula. Então eu vou ver se os meus alunos lembram. Qual é o discurso da Dilma, pessoal, que nos ajuda a entender a Guerra do Peloponeso? Tá? Quem é? Qual é o discurso da Dilma, né? Que nos ajuda a entender a Guerra do Peloponeso. Vou ver o que o chat vem. Eu gosto de dizer assim, ó. A Dilma tem um discurso, né? Que ela fala assim, ó. Todo respeito, tá? Mas esse é muito bom. Não importa quem ganhar, quem perder. Mesmo quem ganhar e quem perder, no final, quem ganhar e quem perder, vai todo mundo perder.
É muito bom, tá? E aqui é exatamente isso, tá? Não importa quem ganhar, quem perder, mesmo quem ganhar, quem perder, no final vai todo mundo perder. Vocês lembram pra caralho. O que acontece, pessoal? Com a guerra do Peloponeso, os espartanos saem vitoriosos, mas isso não importa. Porque o resultado geral dessa guerra é uma crise generalizada, o enfraquecimento da Grécia. Então, com este enfraquecimento da Grécia, o grande resultado, sendo a crise geral, a Grécia vai ser invadida pela Macedônia. Então isso é muito importante, isso é muito importante. A gente vai ter uma crise pós-guerra do Peloponeso que vai permitir, que a Grécia seja dominada pela Macedônia durante a expansão do que vai ser o Império Alexandrino, né? O Império de Alexandre o Grande, beleza? Então aqui nós temos os principais aspectos que eu acredito que podem aparecer numa questão sobre Grécia Antiga. E lá em Roma, pessoal, lá na Roma Antiga, o que a gente tem? Primeiro, questões sociais importantes como as conquistas da plebe. Lembrem que durante a República, os plebeus eles começaram a buscar novos direitos e eles conseguiram, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, o tribuno da plebe, o reconhecimento do plebiscito, o fim da escravidão por dívidas, assim por diante. Durante a República também, a gente tem um episódio que aparece muito em prova, que são as Guerras Púnicas. Daí só para lembrar, guerras púnicas colocaram de um lado a República Romana, do outro lado os chamados cartagineses, o pessoal de Cartago ali no norte da África. Os romanos vão sair vitoriosos dessas guerras púnicas e por isso vão passar por uma expansão territorial muito forte, muito ampla. Eles vão dominar os territórios que antes eram cartagineses, né? Só que um destaque que eu faço sobre as guerras púnicas é que a consequência dessas guerras é a crise da República Romana. Então não te engana. É uma guerra que Roma sai vitoriosa, mas as consequências para Roma são negativas. A gente vai ter a crise da República Romana e é por isso que depois vai surgir o Império. E de grandes legados culturais, né, coisas desenvolvidas em Roma que a prova gosta de comentar, a gente tem o direito. O direito romano é um bem cultural que a gente utiliza até hoje, né? Muito importante o direito romano como constituidor até mesmo do nosso direito contemporâneo. E daí a gente tem as leis das 12 tábuas, a gente tem o Código Justiniano, né? Lá do imperador Justiniano. Então o direito é um legado importante. E nós temos a questão do cristianismo. Lembra que é durante o Império Romano que o cristianismo vai de uma religião perseguida, de uma religião proibida, vai depois se tornar uma religião aceita e depois se tornar a religião oficial do Império, né? Então algo bastante importante é perceber a ascensão do cristianismo como um artefato, como uma parte, uma constituição cultural que vem da antiguidade. Mesmo que ele ganhe mais força na Idade Média, é na antiguidade romana que esse cristianismo consegue se consolidar. Aqui então os principais aspectos de Grécia e Roma que eu acredito que tu deveria estar atento, que vale a pena a gente reativar na nossa memória. Quando Roma cair, quando Roma for derrubado, o Império Romano do Ocidente vai cair, a gente vai sair então do que a gente chama de Idade Antiga e vai vir para a nossa Idade Média. E o que nós temos aqui de aspectos principais da Idade Média que eu considero importantes, né? O que eu considero importantes para que a gente compreenda, para que a gente revise esse período. Primeiro que a Idade Média também é dividida em duas partes, a Idade Média Oriental e a Idade Média Ocidental. Na Oriental, o que se estuda? O chamado Império Bizantino e a civilização árabe-muçulmana. Por quê? Porque na Idade Média nasceu o islamismo com Maomé e a cultura árabe, assim como a expansão árabe ao longo da Idade Média, é um assunto importante. Quando a gente fala da Idade Média Ocidental, lá vou eu para os meus alunos de novo,
né? Quando a gente fala sobre Idade Média Ocidental, tu sabe que tem um assunto pro Enem que é o principal, e a gente chama na Humanizarte de cheirinho de capitalismo. De cheirinho de capitalismo. O que é o cheirinho de capitalismo, pessoal? Toda a Idade Média a gente pode dividir assim, ó, entre a Alta Idade Média, que daí vai ser quando os reinos germânicos vão ganhando força na Europa, é quando vai surgir o reino dos francos, é quando a gente vai ter uma figura como Carlos Magno, coisas bem importantes se consolidam. Mas é na Baixa Idade Média que o Enem normalmente foca. Porque na Baixa Idade Média, pessoal, nós temos a consolidação do feudalismo, aquele sistema que tem como grande característica a fragmentação, a descentralização política. Cada senhor feudal é como se fosse um pequeno rei do seu território. E esse feudalismo, ele vai acabar entrando em crise. Olha a crise feudal. Quando esse feudalismo entra em crise, começam a se desenvolver características que depois vão virar o capitalismo moderno. E o Enem adora falar sobre esse contexto. Eu chamo de cheirinho de capitalismo. É o feudalismo em crise, começa um processo chamado renascimento urbano e renascimento comercial. Quer dizer que as cidades voltam a ganhar um pouco de força, o comércio volta a ganhar um pouco de força, e isso vai ser catalisador para o que depois vai ser as grandes navegações e o mercantilismo, sendo o mercantilismo a primeira fase da história do capitalismo. Então, essa fase final de um feudalismo em crise, das cidades e dos comércios voltando, isso desenhando já o que depois vai desenvolver o capitalismo, o Enem adora, seria a minha grande aposta, isso daqui cai muito, ok? É um momento de muitas novidades no fim da Idade Média, esse renascimento ele vai ser acompanhado pelo surgimento do Estado em algumas regiões como a França e a Inglaterra. Depois Portugal e Espanha vão consolidar o que a gente chama de Estado moderno, que é curioso, né? A gente chama de Estado moderno, mas nasceu no fim da Idade Média, por conta de conflitos medievais. Mas enfim, esse pedacinho final da Idade Média que fala sobre um cheirinho de capitalismo e o surgimento do Estado, eu ficaria bem atento, eu colocaria apostas numa questãozinha falando sobre isso, tá? Conceitos importantes que aparecem no nosso post-it. Cisma do Oriente, a separação entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Ocorreu em 1054? Se eu não me engano. Cisma do Oriente, a separação entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Questão das investiduras, atritos, conflitos, desentendimentos entre império e papado, entre igreja e poder político. As desavenças para saber quem tinha o direito de atribuir alguns cargos importantes, nós chamamos questão das investiduras. E o conceito de heresia tem uma dica fundamental, lembra. O herege é sempre um cristão. O herege, ele é um cristão que interpreta o cristianismo de forma diferente do que a igreja gostaria. Tá? Que interpreta o cristianismo de jeito diferente do que a gente gostaria. Eu vou ter que falar um negócio rapidinho pra vocês, tá? Porque o grupo da turma presencial tá com 97 mensagens agora, do nada, do começo do pré-prova pra cá. E eu quero saber se vocês estão me sacaneando, porque eu conheço o meu eleitorado, tá? Tem muita mensagem nesse grupo. E eu começo a ficar um pouco preocupado. Vocês me respeitem, tá? Não é porque vocês sabem que eu não vou poder ver a mensagem agora que vocês vão vir de palhaçada pra cima de Moá, tá? Fiquei até com medo, fiquei até nervoso. Mas vamos lá. Então a nossa compreensão da Idade Média a gente divide em oriental e ocidental e a gente dá uma enfatizada nesses conteúdos que falam mais sobre a crise do feudalismo e já o despontar de algumas características capitalistas na Europa. Mas vamos lá.
Se o final da Idade Média já vai nascer características tão modernas, é porque o próximo período histórico é exatamente a Idade Moderna. A Idade Moderna é um período, né, que a gente acaba se preocupando, né, pela quantidade do conteúdo, né? Eu sabia, só podem estar falando mal de mim ali, eu falei que eu conheço. Mas ó, a Idade Moderna, pessoal, normalmente nos assusta por causa da quantidade de conteúdo, mas eu queria lembrar vocês de qual estratégia, né, de qual estratégia que nós utilizamos para que a Idade Moderna fizesse mais sentido. Bora lá. Em vez de entender a Idade Moderna como um conjunto infinito de conteúdos, a gente dividiu a Idade Moderna em dois blocos. A formação da modernidade, para começar, e a crise do antigo regime. A formação da modernidade são os conteúdos que nos ajudam a entender o que é a Idade Moderna e o que ela tem de diferente em relação à Idade Média. O que faz da Idade Moderna a Idade Moderna? O que faz da Idade Moderna a Idade Moderna, ok? Daí, pessoal, os conteúdos que constituem essa formação são um renascimento, quando a gente vê uma forte mudança de mentalidade, as reformas religiosas, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, a consolidação do regime absolutista e do mercantilismo. E aqui tu para um pouco. Aqui tu para e presta atenção. Essa consolidação do Estado moderno absolutista que controla a economia mercantilista é o que nós chamamos de antigo regime. Essa Europa mercantilista, colonizadora, né, absolutista, é o que a gente chama de antigo regime. Essa Europa que acabou de se formar, que está na nossa formação aqui, ela é uma Europa, né, por que de antigo regime? Porque ela é dominada pela nobreza. E quem chama isso de antigo regime é a burguesia. A burguesia que quer tirar a nobreza do poder, acabar com o absolutismo, para que a burguesia vire classe dominante. Então a crise do antigo regime são as formas como a burguesia conseguiu deslegitimar o absolutismo, deslegitimar o mercantilismo e a partir disso defender um novo regime que seja um regime burguês, com a burguesia no poder. E daí o que a gente tem ali como pontos da crise do antigo regime? Dessa burguesia, eu até estou representando isso ali com uma guilhotina, né? O que a gente tem como aspectos da crise do antigo regime? O iluminismo, que é uma corrente filosófica da burguesia para ir contra o absolutismo. O iluminismo vai defender a derrubada do absolutismo. Daí eu gosto de brincar, né, que ideias são importantes, mas elas não cortam pescoços, então além do iluminismo vão ocorrer as revoluções burguesas, as revoluções inglesas no século XVII, a independência dos Estados Unidos em 1776, né, a independência, ou melhor, a Revolução Francesa em 1789. O que são revoluções burguesas? São revoluções que começam com a burguesia como classe dominada e têm a intenção de terminar, e essas vão realmente terminar, com a burguesia como classe dominante, né? Então a formação da modernidade é a ascensão de um absolutismo da nobreza. A crise do antigo regime é uma burguesia que vai ir contra esse absolutismo, tentando desenvolver um regime capitalista liberal burguês. Quando eles conseguem chegar ao poder, daí naquela busca, agora sim somos classe dominante, vai ocorrer a Revolução Industrial, uma remodelagem do capitalismo que busca aumentar a produtividade capitalista para desta maneira aumentar a lucratividade capitalista. Então a crise do antigo regime, né, que a gente trabalha, ela é composta pelo iluminismo, pelas revoluções burguesas e pela revolução industrial.
Quando a burguesia se consolida como nova classe dominante, a gente chama isso de Idade Contemporânea, né? Idade Contemporânea é um período em que a burguesia já chega no poder, nós temos a industrialização em ritmos acelerados, é a consolidação do capitalismo burguês e industrial. Daí separa. O que se estuda no século XIX em história contemporânea? Olha, é legal, a era napoleônica. Depois da derrota de Napoleão no século XIX, o Congresso de Viena, que é um congresso restaurador, que queria restaurar o antigo regime. Depois nós temos as chamadas revoluções liberais, nos países em que o antigo regime foi restaurado, as revoluções liberais vieram para tentar acabar novamente com esse antigo regime. Temos no século XIX as unificações tardias, principalmente da Alemanha e da Itália. Lembrem que durante o século XIX, só durante o século XIX, a Alemanha e a Itália finalmente se tornaram países, se unificaram enquanto países. Isso é muito tardio em relação aos outros países vizinhos, como França e Inglaterra. Então a gente chama isso de unificações tardias. Depois, a questão da segunda revolução industrial vai se consolidar aqui nessa época. Legal fazer a relação com aquela coisa da sociologia que a gente falou, dos modelos de organização do trabalho. É na segunda revolução industrial que vai se consolidar o chamado Fordismo, né? E daí o Fordismo é aquele modelo de trabalho que é representado no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que ele fica lá numa esteira produtiva, apertando o mesmo parafuso o dia inteiro. Então aquilo seria o Fordismo da segunda revolução industrial. E por fim, para a gente fazer o gancho do século XIX para o século XX, a Revolução Industrial acaba levando ao imperialismo. Quer dizer que a Europa, para ter mercado consumidor e para ter matéria-prima, começou mais uma vez, né, a invadir outros continentes, principalmente a África e a Ásia. Esse imperialismo a gente também chama de neocolonialismo. Neocolonialismo, uma nova etapa de colonização da Europa sobre outros territórios. Uma relação legal da gente fazer, para fechar a nossa história geral e a gente ir para a história do Brasil, é que essa segunda revolução industrial e esse imperialismo tem tudo a ver com a Primeira Guerra. Por quê? Porque os países europeus eles vão estar disputando para ver quem vai ser mais industrializado, para ver quem vai ter mais colônias. E é nesse processo de disputa que eles vão acabar se desentendendo. Isso vai ser o grande motivo por trás das grandes guerras mundiais, os desentendimentos entre países industrializados e imperialistas. Isso leva em 1914 à eclosão da Primeira Guerra Mundial, mas o legal é a gente entender que a Primeira e a Segunda Guerra são praticamente o mesmo processo. Países europeus estão descontentes, né? Basicamente, os países europeus estão descontentes com a forma como o mercado consumidor está distribuído e eles entram em conflito porque o grupo tal considera que vai vencer e assim vai acabar como dominante. O outro grupo também considera que vai vencer e que vai acabar como dominante. Isso é o que produz as grandes guerras mundiais. Disputas entre países imperialistas e industriais para ver quais serão os países dominantes nesse jogo capitalista europeu. Beleza? Daí, entre essas guerras, a gente tem a Revolução Russa de 1917, a crise de 29 e a ascensão do nazifascismo, essas ideologias, né, totalitárias que vão passar a ganhar força na Europa porque a democracia entra em crise, né, junto com a economia. Então a gente tem esse contexto de grandes guerras como um contexto obviamente tenso pra caralho, que tem como característica fundamental a disputa entre países imperialistas e industrializados. Com o fim dessas disputas, ali no final da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A Europa ficou tanto tempo se degladiando que ela sai da Segunda Guerra em crise. Quando a Europa sai em crise, o mundo
passa a ficar bipolar. O que é o mundo bipolar? Em vez da Europa ocupar um centro de importância do mundo, o que acontece é que nós temos como se fossem dois novos centros. O centro capitalista, que vai ser dirigido pelos Estados Unidos, e o centro socialista, que vai ter a União Soviética como seu maior símbolo, né? Esse cenário de bipolarização planetária é o que nós chamamos de Guerra Fria. Dentro do conteúdo de Guerra Fria, nós temos coisas, né, como a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, como a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, a maior vergonha histórica dos Estados Unidos, a Revolução Cubana e algo que eu não posso deixar de te chamar a atenção. Não posso deixar de te chamar a atenção. O que, pessoal? O que? Depois da Segunda Guerra Mundial, vai ganhar força a descolonização da África e da Ásia. Isso daqui eu quero que tu guarde contigo no coração. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai acabar se facilitando que países africanos e asiáticos busquem a sua independência. Por quê? Porque a Europa em crise pós-Segunda Guerra não tem mais o mesmo poderio de controle colonial. Isso vai fazer com que movimentos independentistas ganhem força na África e na Ásia e a descolonização afroasiática ganha força a partir disso, tá? Lembrem que a África aparece todo ano no Enem. África, história e cultura africana e afro-brasileira são assuntos muito pertinentes para uma prova como o Enem, então faz essa relação. Com o fim da Segunda Guerra, temos o fortalecimento do processo de descolonização afroasiática, quando países africanos e asiáticos vão conseguindo lutar e vão conquistar aos poucos as suas independências em relação aos países europeus. Tranquilo? Esse foi o nosso panorama, então, de história geral, saindo da Idade Antiga, passando pela Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E me parece que agora a gente está pronto para encaminhar o final do nosso encontro. Passou rápido, né? Mas para a gente encaminhar o final do nosso encontro com um sobrevoo também sobre história do Brasil. Tranquilo? Tenho dificuldades para acabar essa aula, tá? Meus alunos estão ligados, eu não gosto desse momento, acho muito foda, despedidas. Felizmente a gente vai se encontrar, a gente vai bater bastante papo depois do Enem, mas acho forte esse momento aí, beleza? Mas então vamos lá, deixa eu seguir para minha parte de história do Brasil. Não deixarei as emoções me tomarem hoje, eu ainda tenho que ir para Porto Alegre depois, eu não posso ficar chorando depois no caminho. Não posso. Mas eu quero saber, pessoal, de vocês, por gentileza até agora, como tá a experiência aqui do pré-prova? Tá tudo ok? Tá tudo de boa? Tá dando para reativar uma ou outra memoriazinha? Queridos alunos da Humanizarte, vocês estão conseguindo reviver um pouquinho na memória aí conteúdos que nós trabalhamos ao longo do tempo, por gentileza? Me digam se tá tudo fazendo sentido, me deem um feedback sobre a aula de hoje, que daqui um pouco está na hora de encerrar, e eu adoraria poder ler as mensagens de vocês sobre a nossa aula, sobre como foi o funcionamento, como foi a experiência de vocês até aqui, beleza? Então tá, fomos para a nossa história do Brasil, né, para a gente compreender panoramicamente, e o que eu gosto de lembrar? A história do Brasil, ela começa por causa, né, isso que se chamou tradicionalmente de história do Brasil, que é a história depois da chegada dos europeus. Isso se consolida mais por interesses da Europa do que interesses nossos. Isso porque a Europa estava realizando lá as grandes navegações, queria conseguir metais preciosos ao redor do mundo, então acaba colonizando a porra toda. Então, um antecedente importante para essa colonização são as grandes navegações europeias, que estão buscando novas rotas comerciais para o Oriente e acabam, então, encontrando a América no meio do caminho. Quando os portugueses vêm para o Brasil, pessoal, eles não colonizam o Brasil de imediato. Começa um período que a gente chama de pré-colonial, quando portugueses estão no Brasil, mas não têm o interesse de nos colonizar de fato. A gente tem pouco interesse português, porque eles estavam muito focados lá no território das Índias e a questão das especiarias indianas.
Mesmo assim, já que estavam aqui, eles aproveitam para explorar um pouco mais do pau-brasil, né? Vão trabalhar bastante a partir do trabalho indígena, né? Os indígenas que não resistiram, os indígenas que não foram mortos, os indígenas que não fugiram, ou seja, aqueles indígenas que aceitaram a presença portuguesa de maneira mais tranquila, muitas vezes se relacionaram em questão laboral com esses portugueses, né? E trocaram trabalho por produtos que os europeus traziam. Com o passar do tempo, Portugal vai ficar com medo de perder o nosso território, porque a França está mandando pessoas para invadir o Brasil. Né? A França está descontente com essa divisão do mundo entre Espanha e Portugal e vai mandar corsários, piratas para cá. Portugal fica com medo de perder a posse sobre o Brasil e por isso decide nos colonizar de fato. Quando Portugal decide nos colonizar, eles repartem o nosso território em várias faixas de terras que nós chamamos de capitanias hereditárias. Né? Então as capitanias elas vão ser entregues para a nobreza de Portugal, para famílias nobres de Portugal, que viriam para cá ajudar a povoar, ajudar a colonizar. Depois de um tempo, o rei também mandou para cá os governadores gerais. Né? São representantes do rei aqui no Brasil. Tem alguns que são os mais famosos, os 3 primeiros, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Para essa colonização ser lucrativa, eles investiram na produção açucareira, que vai dar certo no Nordeste. O clima nordestino no Brasil foi bastante benéfico para o açúcar. Então a gente vai ter o desenvolvimento da economia açucareira e nesse processo ganha força a escravidão africana, né? O tráfico negreiro de africanos escravizados, que vai acabar, né, caracterizando a mão de obra dominante durante boa parte da história do Brasil. O Brasil utiliza a mão de obra escrava praticamente desde 1500 até hoje, né, até hoje, mas oficialmente até 1888. Então a gente tem aí quase 4 séculos de escravidão africana no Brasil. Né? Com o passar do tempo, pessoal, essa economia do açúcar vai entrar em crise. Por quê? Porque o Brasil vai começar a sofrer a concorrência dos holandeses. Lembrem que os holandeses tinham invadido o Brasil porque teve uma época chamada União Ibérica, em que a Espanha dominou toda a Península Ibérica e por isso o Brasil passou a ser uma colônia espanhola, digamos assim, na prática. Então países que estavam em guerra com a Espanha começaram a invadir o Brasil, cabe um destaque para franceses e holandeses. Durante essas invasões estrangeiras, os holandeses, eles acabaram aprendendo muito sobre o açúcar brasileiro e quando os brasileiros expulsaram os holandeses do Brasil, eles passaram a concorrer com o nosso açúcar. Daí o nosso açúcar entra em crise. E é por isso que vai ser incentivado o que nós chamamos de bandeirantismo. Quando o açúcar entra em crise, os bandeirantes de São Paulo vão buscar outras oportunidades econômicas ao redor do Brasil, vão para isso cometer algumas atrocidades, né? Vão caçar indígena para escravizar, vão destruir quilombos, mas vão também encontrar ouro na região de Minas Gerais, o que vai permitir que a gente desenvolva um novo momento econômico no Brasil, a chamada economia mineradora. Durante a economia mineradora, pessoal, a pressão e a exploração de Portugal sobre o Brasil acabou aumentando, né? Acabou aumentando. Isso vai fazer com que a gente se revolte cada vez mais e eclodem as chamadas revoltas coloniais. Essas revoltas coloniais, né, elas já demonstram que esse sistema de colonização de Portugal sobre o Brasil não vai durar mais muito tempo. Isso já encaminha a ideia de que uma independência estava próxima. Só não esquece que antes da independência a gente vai ter o chamado período joanino, quando a família real portuguesa, né, que estava sendo dirigida nessa época por Dom João, por isso período joanino, vai se mudar para o Brasil fugindo de Napoleão. Daí sim, depois do período joanino, quando Portugal tenta, né, meio que tirar liberdades econômicas do Brasil, que já não eram muitas, a gente vai lá e conquista a nossa independência em 1822. A elite brasileira utilizou Dom Pedro I
para consolidar a nossa independência e a partir disso, da consolidação da independência, né, a elite brasileira queria manter suas liberdades econômicas. Então foi uma independência feita pela elite e para a elite, para que eles tivessem ainda a liberdade de vender para outros países como eles queriam fazer, ok? Então aqui, estratégia de colonização, as capitanias do governo geral, as economias durante a colônia, principalmente a economia do açúcar, a economia do ouro, mão de obra dominante, certamente a escravidão africana, e daí no final dessa colônia, lembra que a nossa elite foi conquistando algumas liberdades econômicas e quando se viu prestes a perder essas liberdades econômicas, acabou lutando pela independência do Brasil lá em 1822. A gente deixa, portanto, de ser uma colônia em 1822. A gente passa a ser uma monarquia independente, que é o que a gente chama de Brasil Império. O Brasil Império, ele representa aí boa parte do século XIX brasileiro, né? E a gente costuma dividir o Brasil Império em 3 fasezinhas. O primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, depois as regências, quando Dom Pedro I abdicou, mas Dom Pedro II ainda não tem tamanho, ainda não tem idade para assumir, e depois o segundo reinado, quando Dom Pedro II acaba assumindo, mesmo sem ter a idade necessária. O primeiro reinado, pessoal, eu destaco a questão da Constituição de 1824 e lembra que essa Constituição é aquela do poder moderador, em que o imperador do Brasil se coloca acima de qualquer outro poder. Ali nas regências, a minha aposta vai para uma questão sobre liberais e conservadores, os 2 principais grupos políticos no Brasil dessa época. Eu queria que tu lembrasse assim, ó. Os conservadores, eles são aqueles que querem maior centralização política nas mãos do governo do Brasil. Os liberais são aqueles que defendem um pouco mais de autonomia para as províncias, para que as províncias possam se governar. O que acontece? Apesar de terem essa divergência, é essencial a gente lembrar que, no fundo, liberais e conservadores são a mesma coisa. Tem uma charge muito famosa que ilustra isso, que é um liberal e um conservador discutindo e os dois estão dentro de um mesmo saco de farinha, né? Para dizer que eles são farinha do mesmo saco. São membros da elite, extremamente ricos, latifundiários, que querem manter a escravidão, querem manter a unidade territorial no Brasil e querem conter as revoltas. No fundo, são a mesma coisa, querem a mesma coisa, mas utilizam estratégias diferentes para isso. Como a questão fica muito tensa durante as regências, porque tem muitas revoltas, se decide colocar Dom Pedro II no poder, mesmo sem ele ter a idade necessária, né? Mesmo sem ele ter a idade necessária. E nós chamamos isso, né? Nós chamamos isso de golpe da maioridade. Colocaram Dom Pedro II no poder para que ele tentasse colocar ordem na situação, mesmo sem que ele tivesse a idade necessária. Daí, cambada, o que acontece? Durante o segundo reinado, o que eu aposto de questão é uma questão sobre a economia cafeeira. Tá? Durante o segundo reinado, a economia brasileira vai crescer muito e ela vai ser puxada diretamente pelo café. O café foi algo tão lucrativo durante o segundo reinado que ele conseguiu puxar de arrasto, a indústria. Então o café, ele acaba puxando a industrialização do Brasil graças, né, a essa alta lucratividade. E já que logo embaixo de indústria tem imigração, queria te lembrar um negócio. Lembrem que a imigração para o Brasil nessa época tem a ver com 2 fatores principais. Crise de mão de obra, depois da chamada Lei Eusébio de Queiroz de 1850, uma lei que vai proibir o tráfico negreiro para o Brasil e vai diminuir drasticamente o tráfico negreiro para o Brasil. Não vai acabar com ele, mas vai diminuir drasticamente. Isso vai gerar uma crise de mão de obra que vai fazer com que o Brasil incentive a imigração, principalmente de europeus.
Mas também isso tem a ver com um projeto de branqueamento social, de embranquecimento social. Imperava uma ideologia racista muito forte que dizia que o quão mais branca uma sociedade for, mais desenvolvida ela se tornará. Então o Brasil incentiva a vinda de populações brancas europeias e exclui para as margens da sociedade a população negra livre dentro do Brasil, ok? Então essa imigração tem a ver com solucionar uma crise de mão de obra, mas tem a ver também com uma questãozita aí bem importante, né, na época, o branqueamento social aparece muito em prova, bem importante a gente ter relembrado isso. Tranquilo? Isso é o panorama geral do Brasil Império, depois eu vou colocar a linha do tempo lá pra ti. E nós não teremos tempo hoje, né, pessoal? Infelizmente, pelo adiantar do horário, mas eu vou te mostrar aqui brevemente como que a gente separa o Brasil República. Daí depois tu pode analisar essa linha do tempo com calma, fazer a tua revisão de Brasil República a partir dela. Só quero que tu lembre então, pra gente encaminhar ao final, que dentro da República do Brasil existem 5 fases principais. A primeira república é o que a gente chama de República Velha, é aquele que teve a política do café com leite, o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no poder. A República Velha, ela acaba com a Revolução de 30, que é o golpe que o Getúlio Vargas deu para assumir o poder, mesmo tendo perdido a eleição. Inicia-se então em 30 a chamada Era Vargas, que vai durar de 30 a 45. A Era Vargas, um período bastante presente, eu destaco a questão da propaganda. Tá? Lembrem da propaganda e da utilização dos meios de comunicação por Vargas. Eu acho que é bem importante, o Enem gosta muito de falar de meios de comunicação. Tranquilo? Depois, quando quando a Era Vargas chega ao fim, junto com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Vargas é meio que expulso do poder no Brasil, né? Porque ele estava ali numa fase ditatorial e era um momento de vitória da democracia, de retomada da democracia. Então inaugura-se uma fase chamada República Liberal, que é quando a gente vai ter os principais sendo os governos do general Eurico Gaspar Dutra. O Getúlio Vargas vai voltar para o poder, mas é o governo que vai acabar com seu suicídio. O Juscelino Kubitschek, com toda a proposta dos 50 anos em 5. O Jânio Quadros, que é bizarro, né? O cara que renunciou ali para tentar fazer uma cena e acabou renunciando de verdade. E o Jango, o João Goulart, é o cara que sofre o golpe de 64, o golpe de 64, né? O golpe civil-militar, que vai inaugurar a ditadura civil-militar. Aqui, pessoal, na nossa linha do tempo, eu destaquei para vocês quais são os principais atos institucionais dentro da ditadura. Esses aqui são os principais, tá? A gente estuda os 5 primeiros, mas foram 17 atos institucionais durante a ditadura. E aqui, depois que a ditadura chega ao fim, eu coloco a lista de alguns presidentes da nova república. Tá desatualizadinho aqui, parou no Temer, porque eu não colocava o nome posterior aqui. Então aqui os presidentes da nova república: Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer. Mas repito, reforço, né, que eu vou colocar para vocês a linha do tempo, para vocês poderem pegar aí esses tópicos e verem se vocês estão bem por dentro, beleza? Neste momento são 5h59, a verdade é que não há mais tempo para muita coisa. O nosso pré-prova de hoje, pessoal, deixa eu revisar ele com vocês para garantir que ele fez sentido. O nosso pré-prova de hoje ele foi voltado para 3 disciplinas na seguinte ordem: filosofia, sociologia e história, né? Quando a gente falou de filosofia, a gente revisou o tripé da filosofia, que tem a ver com a epistemologia, a ética e a política. Quando a gente foi para sociologia, a gente trabalhou aspectos principais, como, por exemplo, transformações técnicas e tecnológicas, a questão do trabalho, Fordismo e Toyotismo, falei um pouco sobre movimentos sociais, né? Falei sobre a questão da cultura, questão da preservação patrimonial, e falamos sobre a relação entre sociedade e natureza e aquelas ideias que a gente tem, né, na questão de como o Enem pensa essa relação de maneira crítica.
Depois que fechamos sociologia, a gente passou para o nosso eixo mais voltado à história e daí a gente fez esse grande sobrevoo na linha do tempo da Humanizarte, primeiro na história geral, principais aspectos de antiga, medieval, moderna e contemporânea, e agora para fechar o Brasil, a República não deu tempo de ver fase a fase, mas a maior parte da história do Brasil a gente conseguiu compreender